posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Hoje, sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, mas muitas pessoas não entendem ainda o grande sacrifício que Jesus fez na cruz. Eu queria trazer a você hoje um versículo que se encontra em Isaías 53, versículo 5, diz a palavra do Senhor: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Hoje é um dia que você precisa refletir. Jesus Cristo foi à cruz, subiu aquela cruz, foi moído, maltratado, para que o seu pecado fosse perdoado. É preciso arrependimento hoje. É um dia que nós temos que olhar para dentro do nosso coração e analisarmos: será que eu já tenho Jesus como Senhor da minha vida? Será que eu já passei pelo tempo do arrependimento? Será que os meus pecados já estão perdoados em Cristo Jesus? Jesus morreu, mas morreu para todos os que nele crê. Você já crê no Senhor Jesus? Você já usufrui dessa bênção? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo aquele que se arrepende, todo aquele que entende o sacrifício de Jesus na cruz, todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor, e todo aquele que passa então pela morte do velho homem, é nascido de novo, e as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Que nessa sexta-feira não seja uma sexta-feira de cumprir rituais, mas seja uma sexta-feira em que o Espírito Santo traga vida ao seu coração e que o seu coração seja transformado pelo poder da palavra. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas por toda a sua caminhada aqui nessa terra. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quero conversar hoje com um pastor que era um caminhoneiro e um perdido, mas hoje em Cristo Jesus é uma nova criatura. É o pastor João Carlos. Vamos passar então a essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas tem o privilégio de receber hoje o pastor João Carlos Figueiredo. A paz do Senhor, seja bem-vindo, pastor. Contigo também, pastor Pedro, uma satisfação muito grande estar aqui ao seu lado e ao lado dos seus queridos e amigos do programa Restaurando Vidas. Amém. E o nosso propósito é abençoar a sua vida e a sua família. Amém. Ô pastor, então, até pouco tempo atrás o senhor era um caminhoneiro. Eu fui caminhoneiro durante muitos anos, até o dia em que Jesus entrou no meu coração e me chamou para o santo ministério. E hoje nós estamos pregando a palavra de Deus e falando às pessoas do grande amor de Deus. Amém. Só para conhecer um pouquinho, pastor, o senhor não veio de uma família evangélica, não. O senhor veio de uma família tradicional romana, né? Exatamente. Na minha família, o pastor Pedro, a maioria era de origem católica, apostólica romana. As pessoas praticantes do catolicismo. Levavam a sério aquilo que eles tinham como verdade, né? Só para você ter ideia, o meu pai rezava terço toda noite. Ele nunca deixou de reunir a família e fazer a oração do terço. Toda noite, durante toda a minha vida, rezava o terço. Então, quando eu tive uma experiência espiritual com Jesus, e eu entreguei meu coração ao Senhor e eu me converti ao Evangelho, houve assim uma resistência muito grande na minha família. Então eu tive uma dificuldade muito grande. A minha mãe, como eu já te disse, ela chorou até não ter lágrimas mais. Mas aí Deus me chamou para o ministério e não tínhamos outra alternativa. Amém. Pastor, na sua infância, o senhor tinha um sonho de se chegar mais próximo de Deus. Exatamente. E o senhor achava que o caminho mais próximo era um determinado caminho. Que caminho era esse? E qual era esse sonho? Para você ter ideia, eu tinha em torno de 9 anos de idade. Eu ia para um jardim que tinha próximo da minha casa e eu ficava ali durante um longo tempo fazendo as minhas orações, falando com Deus, e tudo que eu pedia é que eu queria ser um padre, porque eu pensava no meu coração: se eu for padre, eu vou estar mais próximo de Deus, então eu vou ter minha salvação garantida, então eu quero ser padre. E quando o senhor pega sua adolescência, sua juventude, embora o senhor fosse criado
dentro de rigores e valores, né, da família, que seu pai era muito estabilizado e a sua mãe também com valores familiares, valores de honestidade, de caráter, o senhor se deixa levar pelo mundo, né, pastor? Porque na minha época, pastor Pedro, você é mais jovem do que eu, mas na minha época não tinha assim cocaína, heroína, crack, muito mal se falava em maconha. Mas a droga do momento era o álcool, a bebida alcoólica. E na minha adolescência eu experimentei o álcool e acabei sendo amarrado por ele. Acabei sendo detido pelo poder do álcool. E a minha vida foi em bancarrota e eu acabei mergulhando na bebida, o pastor Pedro, de me tornar um bêbado de cair no chão. De cair no chão, pastor. E trouxe grande amargura à sua família, né, pastor? Foi uma decepção muito grande para minha mãe, meu pai, meus irmãos, que é uma família de 7 irmãos, meu pai e minha mãe. Então foi uma decepção muito grande. Porque talvez seus pais tiveram essa mesma expressão. Olha, eu criei meus filhos dentro de um rigor, ensinei o que é certo, dei o exemplo, né, pastor? Exatamente. Agora o filho sai por outro caminho. Isso acontece nas famílias, né, pastor? Infelizmente acontece. Para você ter ideia, eu nunca vi meu pai um dia bêbado na vida. Nunca vi acender um cigarro, nem ele, minha mãe. Minha mãe, para você ter ideia, nunca colocava nem ao menos uma calça comprida. Porque ela achava que uma pessoa, para agradar a Deus, não podia usar calça comprida. Então tinha assim um padrão de vida, moralmente falando, muito elevado. Mas eu acabei me perdendo e desviando para o caminho do pecado. Pastor, e quando que o senhor entrou para a sua profissão de caminhoneiro? Eu entrei bem jovem, porque para você ter ideia, eu comecei a dirigir, eu tinha 13 anos de idade. Meu pai comprou um Jeep e eu aprendi bem garoto ainda a dirigir. Com 18 anos eu tirei a carteira de motorista, com 19 anos já era caminhoneiro. Aí o senhor já pegou a estrada? Já peguei estrada e tal. Agora, pastor, para um jovem com 19 anos, que ele já busca uma liberdade, já está preso na bebida, e agora ele tem ainda essa possibilidade de estar solto nas estradas em vários lugares. Então ali ele tem facilidade de bebida, de sexo, de usar do corpo dele para agradar a carne, né? Como é que foi esse tempo? Então aí um jovem com 19, 20 anos, longe dos pais, longe de família e entregue ao prazer do mundo. Então a minha vida, o pastor Pedro, virou uma vida de boemia. Baile, carnaval, jogos e farras e sexo e prostituição, e eu fui cada dia mergulhando nas trevas, até eu chegar num ponto de ver que eu estava sendo destruído completamente. Então, pastor Pedro, cortando um pouquinho da sua conversa, olha bem, um dia chega um moço para mim, eu comecei a namorar com a moça, e o irmão dela me emprestou uma fita cassete. E como eu te disse, para poder ter algum argumento para falar para ele depois que eu não havia descartado aquilo, eu peguei e coloquei no toca-fita do caminhão só para ouvir o que ele estava falando, então resposta para dar para esse que hoje é meu cunhado. E quando eu comecei a ouvir aquela mensagem, era o pastor Jimmy Swaggart em 1982. E quando eu comecei a ouvir aquela mensagem falando que Jesus não estava mais morto, Jesus não estava mais na sepultura, e que ele estava vivo e operante, e podia fazer um milagre na minha vida e me transformar completamente e resgatar a minha vida. Resultado, eu dentro da cabine de um caminhão, pastor Pedro, eu estacionei o caminhão numa fila para carregar o caminhão, e as lágrimas pingavam assim. Eu fiz oração que você, amado telespectador, deve fazer. Eu orei assim: amado Deus, eu estou cansado do pecado, da bebida, da prostituição, de uma vida totalmente entregue às trevas. Mas se o Senhor faz caso de um bêbado, de um promíscuo, e o Senhor quiser entrar no meu coração, eu te dou a minha vida aqui hoje. Pastor Pedro, veio uma glória de Deus tão grande sobre a minha vida que eu nunca mais vou esquecer. Eu me senti perdoado, lavado no sangue de Jesus e remido pelo poder da salvação do Senhor Jesus. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Depois eu me casei com essa que era irmã do que me entregou a fita de fita cassete, que hoje não se usa mais. E hoje eu já sou casado há 30 anos, sou felicíssimo com a minha esposa, temos uma vida maravilhosa, tenho uma filha que está viajando hoje, chama Miriam, e ela já se casou também, casou com um pastor. E a nossa vida hoje, amado telespectador, é uma vida maravilhosa. Nós temos paz, temos alegria, temos o amor de Deus, e tudo que eu tenho de bom na minha vida, que o pastor Pedro tem na vida dele, eu desejo a você, amém, amado e querido telespectador. Amém. Então, pastor, o senhor nunca tinha tido um contato mais profundo com a palavra de Deus, e aquela mensagem, o Espírito Santo abriu o seu coração, e o senhor confessou Jesus como Senhor naquele instante, e teve a vida transformada. Quer dizer, a pessoa que hoje se encontra aí
fria, que se encontra sem saber do seu futuro, uma pessoa que se encontra amargurada, magoada, enferma, tanto fisicamente quanto espiritualmente, ela também pode tomar essa decisão, que é simples assim, né, pastor? Se ela não tomar a decisão, pastor Pedro, você, tanto quanto eu, sabe que o fim da vida é terrível. Porque a Bíblia diz assim, amado telespectador: os bêbados não entrarão no reino de Deus, eles ficarão de fora. E aí vem drogado, promíscuo, adúltero, mentiroso, os pecadores que vivem uma vida de pecado, eles serão condenados. Mas você tem a felicidade de nos ouvir hoje, nos ver hoje, e aceitar aqui o nosso convite a você. Venha não ao pastor João Carlos, ao pastor Pedro, mas venha a Cristo. Aceite como seu Senhor e Salvador, e há uma promessa de Deus para a sua vida. Você será salvo, você não vai para o inferno de fogo eterno, mas pelo contrário, você vai morar numa cidade chamada Nova Jerusalém. Amém. Vai estar com Deus para toda a eternidade, onde eu e o pastor Pedro estamos indo agora mesmo. Amém, pastor. Interessante é o amor de Deus. Ele não concorda com a bebedice, ele não concorda com o adultério, ele não concorda com as drogas, mas ele ama cada uma dessas pessoas. E ele quer também restaurar essas pessoas. Então, há uma possibilidade para essa pessoa, né? Essa pessoa que se sente hoje a escória, se sente o lixo do mundo. Jesus a ama e ela pode se entregar hoje mesmo a Jesus. Qualquer pessoa, e pastor Pedro, em todo o globo terrestre, na Ásia, na Europa, na América do Sul, América Central, América do Norte, qualquer pessoa que ouve a palavra de Deus, se você entender que Jesus morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo hoje e continua te amando. E se você agora mesmo é na sua casa, quem sabe, cair de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso e falar: Senhor Jesus, eu estou cansado do pecado, entra no meu coração. Ele vai entrar no coração dessa pessoa, vai resgatar essa vida, ela nunca mais será a mesma, pastor Pedro. Amém. E ela pode ter o pecado que for na vida dela. A mão do Senhor é forte e poderosa e vai resgatar, é ou não é? O sangue do Cordeiro nos limpa e nos purifica. Com certeza. Pastor, quando o senhor ali se converte, o senhor ficou assim apaixonado por esse ministério do Jim Swaggart e começou a pregar. E começou a pregar nos bairros. Como é que o senhor pregava? Como é que era? Então eu senti logo em seguida um chamado de Deus para pregar o que Deus havia feito na minha vida. Eu lutava para que acontecesse na vida de muitas pessoas. Então eu estava na igreja e eu fazia o seguinte: eu pegava um caminhão de carroceria grande, um caminhão truque, eu ia para um bairro da cidade, abria as tampas daquele caminhão, colocava ali umas caixas de som e pregava o evangelho para as pessoas, e toda a pregação eu fazia um apelo: você que quer receber Cristo como seu Salvador, não precisa vir para a minha igreja, porque já tem muito problema sem você, mas venha para Cristo, aceite como Senhor e Salvador, Ele vai transformar a sua vida. E quantas pessoas, pastor Pedro, vinham chorando, pedindo perdão para Deus e tendo suas vidas resgatadas. Num determinado tempo, lá no Conjunto Habitacional Parque das Nações, o senhor recebe 2 pessoas em um apelo. Que pessoas eram essas e como é que foi essa emoção, pastor? Então, como eu disse a você, pastor Pedro, era uma terça-feira, 5h30 da manhã, eu disse para minha mãe: olha mãe, eu me converti ao Evangelho, eu fui batizado nas águas e agora eu sou um crente em Jesus. E a minha mãe, quando soube essa notícia, pastor Pedro, ela chorou até não ter lágrimas mais. Ela se derramou em pranto, parecia que tinha morrido uma pessoa da família. Mas quando ela viu que eu não era bêbado mais, eu não chegava em casa 3, 4 horas da madrugada, eu tinha de colocar o meu carro encostado num poste na descida, porque eu não sabia nem puxar o freio de mão do carro, de tão bêbado que eu estava. Então, depois de uns 3 anos, ou 4 anos aproximadamente, eu fiz um culto desse, uma cruzada lá no Conjunto Habitacional, e coloquei o caminhão lá, o som e tal, e uma pequena multidão juntou ali. E meus pais vieram para essa cruzada. Eu fiz um apelo ali: quem aqui nesse meio desse povo quer receber Cristo como Salvador e acreditar nele hoje e deixar que ele entre no seu coração? E vieram lá meus pais, que já eram de idade bem avançada, os 2 abraçadinhos, chegaram na frente da carroceria do caminhão para dizer: Jesus, entra no meu coração que eu quero ir para o céu. Os meus pais partiram, mas eles estão agora com o Senhor, salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Pastor, vale a pena deixar o que o mundo dá, o que o mundo oferece? Porque é um prazer tão pequeno, né, pastor? E não dura nem uma noite, né? Você acorda com uma depressão para ter um prazer que vai durar pela eternidade. Ele começa uma abundância aqui nessa terra e ele dura pela eternidade no gozo do Senhor. Vale a pena deixar o mundo e servir a Jesus? Pastor Pedro, até hoje,
a melhor decisão da minha vida, em toda a história da minha vida, foi o dia que eu caí de joelhos na cabine de um caminhão e disse: Jesus, entra no meu coração. Querido, Jesus é a maior alegria do mundo. Jesus é o maior gozo que um homem pode ter na alma. Ele traz paz, ele traz a verdadeira alegria. Ele nos ensina, pastor, porque antes de você conhecer Jesus, você odeia as pessoas. Você quer bater num, quer brigar com o outro, xingar. Quando você conhece Jesus, você consegue amar até o seu inimigo. Glória a Deus. Porque Jesus coloca gozo na alma. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. A coisa mais gostosa do mundo é Jesus. Amém, pastor. Então, olha, eu queria agradecer, porque o senhor se deslocou até aqui, aceitou esse convite e falou desse Jesus que mudou a minha história e a sua história. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e que Deus conserve o Senhor com esse vigor do Espírito Santo, né? Que Ele coloca o Espírito Santo cada vez mais na sua vida e o Senhor sai para pregar o Evangelho com muito amor e com muito carinho. Que Deus abençoe sempre a você e a sua família. Amém, Jesus. Amém. O programa Restaurando Vidas continua. Não saia daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero trazer uma mensagem para você. Esta manhã é uma manhã muito importante na sua vida, porque você está ouvindo a palavra do Senhor, e que essa palavra possa trazer um refrigério, possa tirar as suas dúvidas, possa te trazer conforto. E eu queria falar sobre a humilhação de Jesus Cristo. Num tempo hoje onde as pessoas querem ser mais do que as outras, num tempo hoje que dentro de uma empresa, uma pessoa passa o pé na outra para subir, para ganhar posições, nosso Jesus, Ele se humilha para que eu e você fôssemos beneficiados. Nós não temos visto hoje as pessoas beneficiarem as outras, nós temos visto o ego totalmente preenchido, cada vez mais o eu dominando. Eu quero falar com você que se você é um cristão, você precisa hoje prestar atenção como Cristo viveu, como Cristo renunciou ao seu trono, temporariamente, para que eu e você tivéssemos vida. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar mais uma vez ligados na Tua Palavra. Que a Tua Palavra hoje, Senhor Deus, venha trabalhar no coração desta pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. E através da Tua Palavra, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam restauradas, que vidas sejam curadas em nome de Jesus. É a oração que eu entrego agora. Ministra hoje, pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Tempos difíceis vivemos. O egoísmo toma conta de toda a humanidade. Nós vemos pessoas cada vez mais gananciosas,
pessoas cada vez mais desejando ter e pessoas cada vez menos desejando ser. É um tempo especial para nós buscarmos na palavra orientação. O dia hoje de sexta-feira da Paixão, as pessoas se tornam um pouco mais receptivas. Algumas pessoas têm algumas tradições, respeitam alguns rituais, mas todas elas, ou quase todas elas, têm um desejo: agradar a Deus. O desejo de agradar a Deus, nós temos que aprender com o próprio Jesus. Nós temos que ser como Jesus para agradar o Pai. E a palavra do Senhor nesse texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Interessante esse versículo, que diz que nós devemos procurar ter e sentir como Jesus sentia. Nós precisamos procurar dar os passos que Jesus daria. Muitas vezes nós nos declaramos religiosos, cristãos, acima de todos, mas será que Jesus Cristo vive em nós? Será que aquilo que nós fazemos, pensamos e falamos é o que Jesus faria? É o que Jesus falaria? E é o que Jesus pensaria? Será que nós estamos tão convencidos da nossa fé, do nosso ser cristão, que nós estamos deixando até mesmo Deus de fora da nossa vida? É um tempo para você agora colocar o seu coração e dizer: Senhor, tenho te agradado? Eu tenho vivido como Jesus quer? Nós temos que ter os mesmos sentimentos que Jesus teve. E o primeiro sentimento que eu identifico aqui no versículo 6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus, sendo rei, Jesus, no seu trono de glória, ele abre mão, temporariamente, de estar na glória do Pai e vem a essa terra como homem, obedecendo ao Pai, mas para que eu e você fôssemos beneficiados. O amor de Jesus fez com que ele não fosse como Adão. Adão, não sendo Deus, ele quis ser como Deus. Agora Jesus, sendo Deus, ele renuncia ali temporariamente, está na glória do Pai e desce aqui como homem. Eu queria falar para você, é maravilhoso pensar no sacrifício de Jesus, é maravilhoso pensar no ministério de Jesus e ver em Jesus essa humilhação e ver em Jesus este amor incondicional para que eu e você tivéssemos vida. Você precisa olhar para Jesus e entender a proposta de Jesus. No versículo 7 ainda há mais uma característica muito forte: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Interessante que por nós aqui nessa terra, quanto mais crescemos na nossa profissão, mais nos consideramos o quê? Aprovados. Mas Jesus veio mostrar que quanto mais servo, mais aprovado nós somos. E quanto mais nós amamos a Deus, nós demonstramos esse amor amando ao próximo, e nós distribuímos esse amor de Deus que habita em nós, amando as pessoas. Quando nós não temos o Senhor Jesus, nós queremos trabalhar, produzir, ganhar, comprar, ter, possuir. Nós somos aquelas pessoas que realmente querem buscar nas coisas materiais o consolo para as nossas vidas. Mas o que Jesus nos ensina, não. Ser servo é o maior. Ser servo é o melhor. E nós gastamos tanto dinheiro, tanto tempo da nossa vida para estar sobre as pessoas, para estar numa posição mais alta, sendo que o que Jesus nos chama é ser servo. Pessoas que amam. Não interessa se é presidente, se é diretor ou se é o faxineiro de uma empresa. Ele é um servo, ele ama as pessoas, ele serve a Deus com toda a sua vida. Ele demonstra, porque não depende da posição que ele está na empresa, depende de que Jesus Cristo vive no seu coração e por isso o seu testemunho é totalmente diferenciado. Se é um presidente da empresa, ele ama as pessoas, ele saúda, ele cumprimenta, ele se preocupa com as situações das pessoas, ele para ouvir as pessoas, porque Jesus vive nele. Interessante isso. O próprio Rei Jesus, assumindo a forma de servo,
em semelhança de homens, limitado. Jesus aqui nessa terra, no seu ministério, na sua vida, sentiu frio, sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu dor, sentiu angústia, sentiu-se abandonado pelos seus discípulos. Ele fez isso por amor a você, por amor a mim. Este é o Jesus de quem eu falo. Este é o Jesus que deve ser adorado nessa sexta-feira. Este é o Jesus que deve ser copiado a sua forma de vida nessa sexta-feira. Nós precisamos viver como Jesus viveu. Nós precisamos amar como Jesus amou. Nós precisamos realmente tomar uma decisão hoje. A si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Se você não sabe, a morte de cruz era a morte mais dura, era a morte para aquele bandido, para aquela pessoa que, olha, era detestada pela sociedade, era abominável à sociedade, e Jesus foi colocado numa cruz inocentemente, porque ele quis estar ali, ele se deu. A morte de cruz era uma tragédia tão grande, que muitas vezes a pessoa não conseguia morrer no mesmo dia, durava até 4 dias, e ela ia exaustão dos músculos, comprimindo ali seu pulmão e terminando com a sua respiração. E muitas vezes, quando essa pessoa não morria, eles quebravam as pernas para que ela morresse mais rápido. Interessante isso. O nosso Jesus, que não tinha pecado algum, se fez pecado em nosso lugar. Talvez você ame a sua vida, talvez você ame as baladas, talvez você ame as necessidades da sua carne, mas eu quero te falar, o que Jesus tem para você é muito melhor do que isso. Jesus quer te dar firmeza de vida, Jesus quer te dar estabilidade emocional, Jesus quer te dar um coração cheio de alegria, mesmo nas horas difíceis da vida. O que Jesus tem para te dar aqui nessa terra é abundância, e na eternidade é gozo eterno. Por isso ele foi até aquela cruz, por isso ele morreu, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E crer não é dizer eu creio em Jesus, mas é pertencer a Jesus, é se entregar a Ele e falar: Senhor Jesus, já não sou eu quem vivo, mas Tu vive em mim. Agora eu quero fazer tudo para Te agradar, para Teu louvor. Imagine só, uma vida transformada pelo amor de Jesus, uma vida onde não há mais um vazio sem fim, uma vida onde não passa mais pela sua cabeça exterminar com a própria vida, porque Jesus traz abundância no seu coração. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses 4:7, quando nós estamos ansiosos, no versículo 6, é para nós levarmos a nossa oração ao altar do Senhor. E diz a palavra no versículo 7, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muitas pessoas não entendem, mas um cristão legítimo pode estar numa crise grande na nossa nação, ele está alegre no Senhor, ele pode estar vendo a tragédia chegar à sua casa, mas ele glorifica a Deus, porque essa paz, que é inexplicável ao entendimento humano, repousa sobre a sua vida, porque o Senhor libera essa paz. Você tem estado aflito? Você tem estado angustiado? Busque esse Jesus. Haverá um tempo que todo joelho vai se dobrar, todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Uns para o gozo eterno, outros confessarão Jesus como Senhor, mas irão para a ira eterna. É tempo hoje de decisão. Há uma oportunidade para você hoje. Você pode se decidir, você pode se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu não quero mais viver dessa maneira, eu quero agora que o Senhor venha ser o Rei da minha vida. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, dirige a minha vida, ela é Tua hoje. Olha que maravilha, é a melhor decisão que um homem pode tomar, é a melhor decisão que uma mulher pode tomar, entregar a sua vida a Jesus, entender o sacrifício realmente de Jesus na cruz, é entregar a sua vida e morrer com Ele. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra. Que nessa sexta-feira, Senhor Deus, seja um dia diferente na vida dessa pessoa. Que ela sinta a plenitude do Teu Espírito, derramar do Teu Espírito, e ela possa agora começar a glorificar, começar a declarar arrependimento e entregar a sua vida agora no Teu altar. Eu abençoo essa vida, eu abençoo essa família, mas Tu és o Deus também que cura a enfermidade física, que cura, Senhor Deus, a saúde financeira da família. Tu és o Deus
Deus, que cura o casamento que está dilacerado, Senhor Deus, em nome de Jesus, vem com o teu poder hoje, abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso enxergar.